contempla a situação, e diz o versículo de número 3, ó. E me disse, Deus falando, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aí o Senhor pergunta para o profeta, ele viu a situação, pergunta, essa situação que você está vendo pode ser mudada? Quando ele diz, poderão viver esses ossos, é como se ele dissesse, pode haver uma mudança nessa situação? Onde há morte, será que pode haver vida? Qual é a resposta do profeta? Ele diz, tu sabes. O que quer dizer tu sabes? Meu irmão, quer dizer que você pode fazer qualquer coisa que a palavra lhe autorize fazer. É como se o profeta dissesse, se o Senhor disser que pode, a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crer. Meu irmão, quando eu encontro na palavra de Deus uma promessa ao meu respeito, uma declaração a respeito de uma área da minha vida, eu posso sim, meu irmão, colocar a minha fé naquilo, porque aquela situação vai ser mudada. Porque é o Senhor que sabe. O que quer dizer o Senhor que sabe? Se a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que aquilo me pertence, que aquela bênção é minha, se a palavra de Deus está mostrando que eu tenho um direito, meu irmão, eu posso então me apropriar dele. Porque aquilo é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Por que o profeta diz o Senhor o sabe? Porque ele não tinha ainda o conhecimento de qual era a vontade de Deus para aqueles ossos. Se o Senhor disser que a sua vontade é que eles vivam, eles vão viver. Se o Senhor disser que a sua vontade é que eles continuem do jeito que estão, eles vão continuar. Mas o profeta diz, é o Senhor que sabe. Em outras palavras, é aquilo que o Senhor diz, é aquilo que o Senhor declara, é a palavra que sai da sua boca que vai determinar o que será desses ossos. Se eles vão continuar na mesma situação ou se eles viverão. Diga graças a Deus. É por isso que em toda a situação que nós estamos vivendo na vida, nós precisamos saber o que Deus pensa a respeito daquilo. O que a palavra de Deus fala sobre aquela situação. Meu irmão, o que a Bíblia Sagrada diz sobre aquela situação é o que Deus pensa daquele caso. E se Deus está dizendo que eu sou mais do que vencedor sobre aquilo, eu posso entrar na batalha com toda a confiança, porque a vitória me é garantida. Diga graças a Deus. Por que o profeta, ele não disse, não Deus, o Senhor vai fazer a obra aqui, por quê? Porque ele disse, eu não sei, quem sabe é o Senhor. Em outras palavras, eu não tenho uma palavra do Senhor. Eu não tenho uma orientação do Senhor. Você quer ver que foi assim? Diz o versículo de número 4. Então me disse, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E diz o 7, então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Amém? Então, o que o profeta estava esperando, meu irmão, era uma palavra de Deus. Era Deus dizendo, não, você pode profetizar porque eu estou dizendo que vai acontecer assim, assim, assim. E Deus disse, ele foi muito claro na obra que ele queria que fosse feita. Ele disse, profetize sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi o quê? A palavra do Senhor. Meu irmão, não há nada no mundo espiritual que não se submeta à palavra que sai da boca de Deus. Você tem que falar com essa doença que está no seu corpo, o quê? Ou doença? Ouça a palavra do Senhor. É ela que diz que pelas feridas de Jesus eu estou sarado.
Diga graças a Deus. Você tem que dizer para essa crise conjugal que está aí no seu casamento, lhe atrapalhando. O espírito da separação, do esfriamento, é a palavra do Senhor que diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Meu irmão, porque o mundo espiritual se rende à palavra de Deus. Não há uma maior autoridade no mundo espiritual do que a palavra que sai da boca do Senhor. Triste é quando eu não tenho a palavra. Aí eu fico como profeta, olhando para os ossos, vendo a situação. Posso fazer alguma coisa? Senhor, não sei, o Senhor que sabe. Mas se o Senhor disser que eu posso profetizar, eu profetizo. E Deus diz: pode falar esses ossos. E mande esses ossos ouvir a minha palavra. E ele diz no 5: e assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o que Deus tem dito sobre essa situação que você tem passado? Não, pastor, Deus tem me dado a palavra e Ele diz que vai fazer assim. Então profetiza, meu irmão. Você está esperando o quê? Determina. Abra a sua boca com autoridade, como profeta de Deus que você é, meu irmão, e ordene esses espíritos que estão por detrás do seu sofrimento, que eles ouçam a ordem que não é sua. Você é só o porta-voz da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Quando você, meu irmão, profetiza a palavra de Deus, quando você abre a boca e determina sobre a palavra, Deus está usando a sua boca, mas quem está falando é Deus. Não é o Danner, não é a Maria, nem o Manuel, nem o João. Mas é a palavra de Deus, que é o representante legal de Deus aqui nesse mundo, meu irmão, para colocar o poder de Deus em ação. Diga graças a Deus. Então Deus, quando Deus dá a palavra, Ele dá a visão para o profeta do que Ele queria que acontecesse ali. Mas Deus é muito claro, diz: profetiza. Se você não profetizar, isso aqui não vai se tornar realidade. A vontade de Deus só passa a se tornar realidade na nossa vida, meu irmão, quando eu abro a minha boca e eu determino que aquilo aconteça no nome de Jesus. Quando eu tenho ousadia meu irmão, de ser um profeta de Deus diante daquela situação. E diz o versículo 7, o que ele fez? Então profetizei como? Como se me deu ordem. Ele não falou de algo que estava na cabeça dele. Você não tem que profetizar nada além do que está aqui na palavra. Aquilo que Deus lhe revelou, o entendimento que Deus lhe deu quando você ouvia a palavra de Deus sobre aquela situação. Você está no culto, o pastor está pregando, e Deus está falando, meu irmão, com cada um individualmente. O culto é coletivo. Mas individualmente está ficando algo no seu coração. Estou pregando e Deus está trazendo a palavra, iluminando o problema que você está passando, a situação que você está vivendo. Está lhe fazendo enxergar aquela situação com os olhos dele. E aquilo que você aprendeu sobre aquela situação, aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele falou lá no seu coração, é isso que você tem que profetizar. Não, a palavra de Deus me faz crer que é desse jeito que a coisa vai acontecer no nome de Jesus. Que a mudança vai ser assim. E Deus fala, Ele é claro. Ele foi claro com o profeta, Ele foi falando passo a passo. Ele disse: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos. E depois Ele disse: farei crescer carne. E depois Ele disse: e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Obra completa. Diga para o irmão do lado: Deus não faz obra pela metade, meu irmão. Deus faz obra completa. Diga graças a Deus. Amém? Não, eu vou fazer um remendo aqui. Bota um nervinho, encapa esses ossos e acabou.
Deus não faz serviço meia boca. Eu faço completo. Eu coloco o nervo, eu faço crescer carne, eu coloco a pele e coloco o espírito e faço viver. E ainda faço reconhecer que eu sou o Senhor. Diga graças a Deus. Ah, mas se o meu casamento melhorar um pouquinho, pastor, eu já estou feliz. Está amarrado. Não espere que Deus vai fazer isso, que Ele não vai fazer. Ele não faz remendo na vida de ninguém. Deus é o Deus que muda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas das velhas se passaram. Não, aquele que está escrito, reciclado é. Não. Né? Aquele que está escrito, remendado é. Consertado é. Não, nova criatura. Deus transforma, modifica. Aonde há morte, Deus faz haver vida. Aonde há dor, Deus faz haver alívio. Aonde há fracasso, Deus faz haver vitória. Aonde há tristeza, Deus dá abundância e alegria. Ah, mas na minha vida não está fazendo. Cutuca o irmão do lado e disse, profetiza, meu irmão. Diga para ele aí, profetiza. Do jeito que Deus tem falado ao seu coração. O profeta diz, e então profetizei como se me deu ordem. Não é como o pastor disse que é para você fazer. Não é como o irmão Joãozinho disse para você fazer. É como Deus lhe deu ordem. É como você recebeu a revelação no coração. É sobre aquele entendimento que você tem que profetizar. Que você tem que orar. Às vezes parece loucura, pessoal, o que Deus fala. Eu já contei uma história aqui, você me perdoa se às vezes eu sou repetitivo, mas o Espírito de Deus vai lembrando as coisas para a gente ilustrar aquilo que está falando. Eu contei para você essa história já, que um dia eu fui sair para pregar, me convidaram para pregar numa igreja, e era no meio do mato assim, era na zona rural. E eu me perdi no meio do caminho. E chegamos no lugar e não tinha, o celular não pegava. Sabe aquele lugar assim, onde não tem torre, não tem nada? Eu sei que tinha um celular de cada operador, nós éramos uns 5 ali. E nenhum pegava. E eu digo, meu Deus, eu tenho que chegar lá para pregar. Eu fiz um compromisso de ir. Saí para fora. Disse, Jesus, me dá uma orientação aqui. E lá no meu coração ele falou assim, profetiza aí, caramba. Deus é Deus. Olhei para o céu, levantei o celular. Disse assim, Deus, só me perdoa se eu estou errado, mas se tiver um anjo antena aí, faça a conexão aqui agora, diante do Espírito Santo. Mas Deus, meu irmão, se isso não for verdade que eu estou contando para você, você vai chegar no céu, eu não vou estar lá. Mas diante do Espírito Santo, eu saí do carro, levantei e disse, Deus, se tem um anjo antena aí, só envia, Senhor, porque eu estou precisando agora. Eu abri a boca, deu aquele sinal de pip, 2 pontinhos assim. Diante do Espírito Santo. Eu fiz a ligação, o irmão disse, não, vocês entraram, devia ter dobrado a esquerda, dobrado para a direita, volta. Eu disse, tá bom. Quando eu terminei a ligação, não tinha mais sinal. É um negócio, eu arrepio de contar até hoje. Mas Deus colocou no meu coração, eu falei com ele. Fiz, profetiza. Eu profetizei do jeito que Deus me deu ordem. O pessoal que estava comigo ficou olhando, tá maluco, né? O cara tá doido. De onde é que ele tirou essa anjo antena agora? Não sei. Eu só sei que aquilo veio no meu coração. Eu estava na presença de Deus. E quando você está na presença do Espírito, você pode ter ousadia. Jesus disse, o que crê fará obras iguais e até maiores. Eu não sei, eu nunca mais ousei repetir isso aí, porque eu não sei, foi aquilo que Deus me mandou fazer naquela hora. Não, eu podia sair dali e dizer, agora eu vou na igreja ministrar unção da antena para o pessoal. Poxa, olha que besteira. Vou colocar uma placa aqui, o pastor que invocou o anjo antena. Não é isso. Mas é o que Deus me deu naquela hora, meu irmão, para aquela situação em específico. Sei lá se é anjo antena, sei que Deus soprou lá o sinal que estava não sei aonde. E aconteceu.
porque eu acreditei, eu não subestimei Deus. O meu Deus é capaz de fazer isso. O meu Deus é capaz